Você sabia que toda vez que dorme à noite, você terá de 1 a 2 horas de sonhos? Depois de 5 minutos, metade do que você sonhou foi esquecido. Os pesquisadores demonstraram que sonhar é benéfico para a saúde e o bem-estar, até auxilia na redução do estresse. Os sonhos também podem te ajudar a reenergizar sua mente e corpo. Esse certamente foi o caso de José. Os sonhos de José, de acordo com Gênesis 37, recarregaram seu intelecto e rejuvenesceram seu corpo. Em vez de esquecer seus sonhos, ele os perseguiu e acreditou neles. Você já teve um sonho? Talvez já, mas em vez de persegui-lo, você se esqueceu dele e o abandonou. Não desista hoje, eu te digo. Não desista do seu sonho. Cada geração de cristãos foi cativada pela narrativa de José, pois ela é uma representação dramática de questões com as quais todos podemos nos identificar. Ele é vendido como escravo e levado para um lugar estranho quando tinha apenas 17 anos. Ele começa a se sair bem de repente. Então, ele se desentendeu com seu empregador depois que a esposa de seu chefe o acusou falsamente de tentativa de estupro. Ele foi condenado a anos de prisão. Ele teve que conviver com sonhos que foram despertados e depois destruídos novamente. É difícil ver José nutrindo seus objetivos ao longo de 13 anos de luta e tristeza crescentes. Até que, aparentemente do nada, ele ascende ao poder no Egito, forçando seus irmãos a rastejarem até ele em busca de ajuda. É uma narrativa fantástica, cheia de paixão e engano, intrigas políticas e rivalidade entre irmãos, amor e ódio, ciúme, luxúria, ambição, coragem e covardia, julgamento e graça. De certa forma, José é o herói, mas a verdadeira estrela é Deus, à medida que testemunhamos o desenvolvimento do drama de Deus através das reviravoltas da jornada de José. Da perspectiva de José, ao que parecem ser reveses devastadores, são na verdade oportunidades para Deus promover seus objetivos. Como resultado, somos encorajados a explorar e interpretar os nossos próprios sonhos à luz destas revelações. Somos encorajados a não desistir de nossos sonhos, apesar de qualquer coisa, assim como José fez. Será que Deus está realizando suas intenções soberanas, mesmo nos emaranhados de nossa imaginação e nos relacionamentos íntimos que temos? Quando todos desistirem do seu sonho, inclusive você, Deus permanecerá fiel e fará com que ele se cumpra. Ele é incrível e te ama muito. Como reagimos quando as coisas não saem como planejamos? Quando parece que nossos sonhos não estão se tornando realidade, devemos continuar apegados a eles? Muitos cristãos embarcaram em uma enorme jornada de culpa. Deus, o Senhor não se importa comigo, sou melhor do que isso, não quero isso, não pretendo estar aqui, o Senhor não me ama. Não sabemos realmente se José teve isso, mas sabemos que ele não ficou lá e nós sabemos também que não deveríamos ficar nesse lugar de lamentação. Deus está tão preocupado conosco que não nos abandona onde estamos. Ele deseja que evoluamos para filhos maduros, capazes de compartilhar sua santidade. Ele quer que colhamos uma colheita de justiça. Ele responderá a cada uma de suas orações e realizará seus sonhos. Não desista. Ele se importa. Ele te ama. Você é dele. Enquanto estamos no meio de nossas histórias de vida, precisamos entender isso. Frequentemente queremos correr para a linha de chegada, mas Deus está mais preocupado com a jornada. Ele quer a nossa lealdade, mas nós queremos o propósito e o poder para nós mesmos. Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com a nossa posição, com o nosso coração e não com a nossa situação, e com o nosso relacionamento com Ele do que com qualquer outra coisa. A importância do nosso relacionamento com Deus não pode ser exagerada. Saiba que Deus está com você no caminho, do sonho à realização, não importa onde você esteja e não importa quem você seja. Por favor, não desista. Saiba que Ele é bom, mesmo nos dias ruins. Permitir que as circunstâncias definam o seu ponto de vista não é uma boa ideia, mesmo que você acredite que pode. Não perca a esperança porque Deus está do seu lado. Como Paulo nos encoraja em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já orou a Deus sobre seus sonhos e planos? É importante lembrar que Deus tem a última palavra. Conte a Ele sobre suas intenções, explique por que elas são importantes para você e implore para que suas aspirações não entrem em conflito com a vontade dEle. Quantas vezes traçamos planos e metas apenas para revisá-los no meio do processo? Mas ao considerarmos a conclusão, frequentemente percebemos que foi somente pela misericórdia de Deus que fomos conduzidos de uma maneira diferente a um resultado mais frutífero. A mente de um homem pode traçar seu rumo, mas o Senhor, em sua bondade, dirige nossos pés. Muitos planos podem estar ocultos no coração de um homem, mas nosso Deus misericordioso nos conduz na direção certa, pois a sabedoria do Senhor dura para sempre. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. É somente através da misericórdia e da graça que você tem vontade de tomar decisões, mente para considerar opções e coração para desenvolver planos. Porém, depois de ter feito tudo o que é capaz, é pelo favor de Deus que o Senhor formula a conclusão final, pois embora os sonhos e planos pertençam a você, a resposta da língua vem do Senhor. Este versículo enfatiza a importância de cada filho de Deus utilizar o livre-arbítrio para fazer escolhas inteligentes enquanto nos esforçamos para cumprir a vontade perfeita de Deus em nossas decisões. Ele concederá os seus desejos do seu coração, pois quando direcionamos o nosso coração ao Salvador Celestial, seu desejo perfeito se torna os planos perfeitos do nosso ser interior. Todo mundo tem objetivos e sonhos de vida, alguns dos quais podemos alcançar sozinhos e outros que requerem um pouco mais de ajuda. Tenho certeza que você sonha em conseguir aquele emprego, casar, fazer uma faculdade, comprar uma casa, viajar para o exterior e assim por diante. Não importa quão grande ou pequeno seja o seu sonho, nunca desista dele. Existem algumas coisas que desejamos e que somente Deus pode fornecer. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito e apelamos a Deus por ajuda, mas Ele não parece nos ouvir, ficamos desanimados. Achamos que Ele não está ao nosso lado ou não quer nos ajudar, mas esse não é o caso. Ele ouve você e está ciente dos desejos do seu coração. Quando você estiver pronto, e Ele sabe quando, Ele dará tudo o que você deseja. Veja o Salmo 37, versículos 4 ao 6. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando desejamos qualquer coisa na vida, isso tende a absorver nossos pensamentos. Começamos a pensar excessivamente nas coisas que mais desejamos e isso começa a consumir uma quantidade significativa do nosso tempo e energia. Converta seu pensamento obsessivo em uma oração. Entregue isso a Deus e confie nele para lidar com isso. Pare de se preocupar e de tentar realizar tudo sozinho. Em vez disso, busque a ajuda de Deus. Quando nossos sonhos demoram para se tornar realidade, ficamos com medo. O primeiro passo é transformar seu medo em confiança. Entregue a Deus seus sonhos em oração e confie que Ele te ajudará a reverter a situação, pois Ele é o Deus que pode mover montanhas e te ajudar a alcançar tudo o que o seu coração deseja. Jesus muitas vezes nos lembrou que nosso amoroso Deus é nosso Pai. Da mesma forma que temos pais terrenos, Deus é nosso Pai e nós somos sua responsabilidade. Nunca esqueça que você é filho de Deus. Ele adora e cuida de você. Um pai físico pode te abandonar, mas Deus jamais te abandonará. Seja o que for que você queira, seja o que for que você implore a Ele, Ele ouve você e dará exatamente o que você pediu e muito mais. Não desista se Ele não parecer estar respondendo. Tudo acontecerá de acordo com o plano dele. Deus sabe o que é melhor para você e ouve os desejos do seu coração.
Quando chegar o momento certo, Ele concederá os seus pedidos. Paciência e fé no Senhor são essenciais. Observe enquanto Ele realiza todos os seus desejos. Vejamos o que diz Mateus capítulo 7, dos versículos 9 ao 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você é filho de Deus e deve confiar em seu Pai Celestial para dar coisas boas, assim como uma criança confia em seus pais para dar doces e outras coisas. Em vez de desistir de seus sonhos ou planos, fale primeiro com Deus e peça a Ele que te ajude a torná-los realidade. O Senhor Jesus nos encorajou a pedir a Deus as coisas que precisamos e continuar pedindo, pois quem pede, recebe. Ele é um Pai maravilhoso e gracioso que prometeu suprir tudo o que necessitamos. Não dê ouvidos às mentiras do diabo, mas demonstre sua confiança nele e permaneça firme na palavra da verdade, pedindo a Deus o que você precisa e esperando que Ele forneça, porque assim Ele o fará. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é não pensar, não se perguntar, não imaginar e não ficar obcecado. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é apenas respirar e ter fé em Deus que tudo dará certo. Ao longo da Bíblia e desde os tempos imemoriais, uma das coisas mais consistentes que Deus tem dito à humanidade é que devemos fixar nossos olhos nele. Ainda hoje, Deus está te dizendo para fixar seus olhos nele. Ao fazer isso, você começará a ver o que ele está fazendo, fez e fará. Você começará a enxergar Deus e sua obra, e seu foco em outras coisas ao seu redor ficará mais fraco. Há uma música muito conhecida do ministro cristão Kent Henry, que traduzindo do inglês o título diz: Quando eu olho para a tua santidade. Veja o que diz a letra traduzida. Quando olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua beleza, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, a luz do Senhor. Quando encontrei a alegria de alcançar teu coração, quando minha vontade for entronizada em teu amor, quando todas as coisas que cercam se tornam sombras, a luz do Senhor. Veja, quando você olha para a luz, você perde o foco na escuridão circundante. Aprendi algo há alguns anos estudando o conceito de pós-imagem. Quando você olha para um objeto brilhante por algum tempo e depois olha para outro objeto, seus olhos levarão algum tempo para se ajustarem à nova imagem, e você continuará vendo a imagem anterior lançada no novo objeto. Este fenômeno de ver uma imagem depois de desviar o olhar de uma fonte de luz brilhante é chamado de pós-imagem. É uma ilusão de ótica que ocorre quando os olhos continuam a gerar uma imagem na ausência de um estímulo. Isso acontece porque os fotorreceptores da retina continuam a disparar mesmo depois que o estímulo é removido, causando uma impressão persistente da imagem. Embora isso seja biológico, é aplicável para explicar o poder de focar no espiritual. Veja, você começará a acreditar e a ver todo o resto através de tudo que o seu espírito focar por tempo suficiente. Se você se concentrar por muito tempo em como as coisas são difíceis, mesmo que as situações mudem para melhor, você ainda lidará com as novas situações como se fossem tão difíceis quanto a situação anterior. Por quê? Porque seus fotorreceptores espirituais, seu coração e sua mente adotaram isso como norma. Isso me lembra a história dos israelitas no deserto, quando chegaram muito perto da terra prometida. Depois de viajarem por um longo tempo, eles estavam prestes a cumprir a promessa, e Deus instruiu Moisés a enviar espiões para ver a terra e trazer notícias. Isso foi uma espécie de antecipação do que eles estavam prestes a entrar, como ir ver uma casa que você comprou só para curtir a ideia de morar ali, ver o novo ambiente e respirar a paisagem. Pois bem, os espiões viajaram e depois de algum tempo todos voltaram. Foi quando a verdadeira batalha começou. A Bíblia diz que esses homens vieram com frutas gigantes e ótimas notícias sobre a terra. Depois de divertir as pessoas e deixá-las entusiasmadas com o que viram, eles estouraram os balões de todos dizendo: "Mas não podemos entrar, essas pessoas são fortes demais para nós. A própria terra devora seu próprio povo. Existem gigantes na terra e éramos gafanhotos diante deles.
Eles vão nos esmagar se tentarmos tomar a terra. Assim que o povo ouviu isso, começou a lamentar. Quem melhor para contar a verdade do que aqueles que já foram lá, certo? Se você estivesse lá, talvez também tivesse acreditado na palavra deles. Porém, dos 12, havia 2 que tinham opiniões diferentes, Josué e Calebe. Esses 2 tentaram acalmar as pessoas contando o que estou prestes a contar. Aqui está como a Bíblia registra suas palavras ao povo no livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E continua também em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Qual foi a diferença entre os relatos dos 10 homens e de Josué e Calebe? O primeiro grupo estava mentindo? Não, não estavam. Havia gigantes reais na terra naquela época. Eles trouxeram frutas gigantes que eram a prova de que a terra era muito frutífera. No entanto, a diferença entre eles foi que um grupo se concentrou na dificuldade que tinha diante de si, enquanto o outro se concentrou na força de Deus. O segundo grupo permitiu que a sua convicção do apoio de Deus aumentasse a sua confiança de que os gigantes eram considerados algo a ser devorado. Meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer algo tão grande na sua vida que você olhará para trás e ficará surpreso. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por momentos difíceis. Não porque é fácil, mas porque quando temos o Senhor conosco, tempos difíceis produzem maiores alturas de glória. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus ainda está com você. À medida que a batalha se intensifica, lembre-se das palavras de sua promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está sempre com você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora. Você pode não sentir isso o tempo todo, mas Ele está aí com você. Ele quer que você creia nisso. Às vezes, Deus pode impedir você de passar por alguma luta. Outras vezes, Ele permite que você passe por isso e saia vitorioso. Suas ações não necessariamente o afetam na escolha da situação que lhe convém. Veja, Ele é Deus e é sábio demais para estar errado e amoroso demais para ser cruel. Se Ele permite que você esteja em uma situação, saiba que Ele está fazendo isso para reproduzir algo maior em sua vida. Se Ele está permitindo que você enfrente a tempestade agora, é porque Ele está tornando você uma pessoa melhor e está te dando um testemunho maior. Quanto mais duras forem suas batalhas, maior será o seu testemunho. Na história que contei anteriormente sobre os israelitas, dos 12 espias e da geração mais velha que deixou o Egito rumo à Terra Prometida, apenas Josué e Calebe entraram com sucesso na terra. Os outros, que não confiaram em Deus o suficiente para crer que poderiam entrar, todos morreram no deserto. E adivinha só, eles não morreram nas mãos dos gigantes que temiam que os matassem. Eles morreram por sua desobediência a Deus. Seus medos os levaram na direção oposta, para longe de Deus e para o perigo que temiam. Deus entende a situação diante de você ainda mais do que você. Ele é o único que pode lidar com a situação. Você não pode fazer isso sozinho. Sua confiança não deve estar em saber que você pode suportar ou lidar com a situação. Por quê? Porque as situações podem ir além das suas expectativas. Sua segurança não deve vir da confiança na ajuda das pessoas ao seu redor, porque elas são limitadas, podem falhar e não têm garantia de sucesso. As condições provaram ser muito difíceis de serem corrigidas pelos médicos. As situações se revelaram demasiado difíceis para o dinheiro resolver. E se a pessoa perder o emprego? E se a pessoa que prometeu te ajudar morrer? No entanto, existe alguém que pode entrar em contato com você em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele está sempre com você.
A Bíblia nos dá essas palavras para que saibamos que podemos colocar nossa fé em Deus e ter certeza de que Ele não falhará, não importa quanto tempo leve. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ao lembrar que nunca está sozinho, você obterá forças para superar os momentos difíceis. Não deixe o diabo dizer que Deus te abandonou. Ele nunca te deixará sozinho para tentar fazer o que ele sabe que só ele pode fazer por você. Ele sabe que você precisa da força dele e quer que você saiba que mesmo quando você se sentir fraco, ele está lá para te ajudar e dar toda a força que você precisa. Tire os olhos da dificuldade hoje e olhe para o Deus que é o Todo-Poderoso. Deixe a sua fé ganhar vida ao saber e acreditar que Deus está ao seu lado e à medida que você confia nele e continua a seguir em seus passos, ele te levará a um lugar melhor como uma pessoa melhor. Veja essas palavras inspiradoras do livro dos Salmos, capítulo 66, versículos 8 ao 12. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Seu relacionamento íntimo com Deus fica mais forte durante o sofrimento, mais do que em qualquer outra época da sua vida. Muitas vezes pensamos que estamos amaldiçoados, mas isso está muito longe da verdade. Às vezes, os tempos difíceis mostram que você é muito abençoado. Você tem uma experiência com Deus ao contrário de outros cristãos ao seu redor. Muitas pessoas buscam a presença de Deus sem sucesso, mas você pode dobrar seus joelhos e entrar na presença de Deus em segundos. Quando tudo está indo bem em nossas vidas, nossos corações seguem em várias direções diferentes. Quando você está passando por provações, você fica mais inclinado a buscar a Deus de todo o coração. Deixe que este seja o momento em que você exclui tudo ao seu redor para reconhecer que não está sozinho. O Deus vivo está com você e é fiel para te ajudar a superar isso. Enquanto você ouve agora, estou orando por você. Oro para que no fundo do seu coração e do seu espírito, Deus te ajude a ver o que Ele está prestes a fazer em sua vida. Oro para que você comece a sentir que Ele está prestes a tornar sua vida linda novamente. Ainda não acabou, meu amigo e minha amiga. Não perca o controle. Em vez disso, continue firme na fé e confie no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. E acrescenta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Ele te chamou das trevas, do mundo, do pecado e da multidão para a sua luz, para Ele mesmo, então Ele o fará. Tenho observado algo comum recentemente e espero encorajar a sua fé com isso. Ultimamente percebi que Deus tem transmitido mensagens da igreja ao seu povo sobre o tema desespero. Estávamos sempre falando e estendendo a mão aos que lutavam contra o pecado e outros hábitos ímpios, mas agora enfrentamos o grande desafio do desespero. Cada vez mais indivíduos, e me refiro a cristãos fiéis e honestos, continuam a lutar silenciosamente contra o desespero. Esse desespero é o medo e a depressão em relação ao passado, presente ou futuro. Certa vez, conversei com um irmão que se abriu e me contou que recentemente conversou com outro irmão na fé que estava lutando contra a depressão. Muitos de nós estamos em diferentes fases de nossas vidas e muitos estão cansados. Muitos estão exaustos e não sabem se conseguirão aguentar por muito mais tempo. Quando você olha em volta, talvez pareça que você está sozinho. Parece que você não tem amigos, família, confiança e ajuda de lugar nenhum. Você ora, serve, dá e demonstra amor, mas parece que nada está acontecendo e você está avançando cada vez mais no caminho da depressão. Deus está enviando esta mensagem para você de que Ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Quero que você se apegue a estas palavras do Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 34 como um todo é muito interessante.
O autor sente a influência da fidelidade de Deus e tenta expressá-la através de expressões de alegria. No Salmo, ele expressa sua gratidão por sua fé em Deus e ao mesmo tempo nos explica os benefícios dessa fé, a grandeza de sua crença em Deus e seus sentimentos por ele. Um dos temas mais expressivos e interessantes desse versículo é o justo. Nessas palavras está o segredo de sua esperança e segurança, meu amigo e minha amiga. Deus pode não libertar a todos, mas você vê que a pessoa justa, a pessoa que anda com Deus em fé e obediência, tem esperança, não importa quão profundamente esteja em apuros hoje. Lembro de uma época da minha vida, há alguns anos, quando não estava próximo de Deus. Aconteceram certas coisas sem precedentes que me pressionaram tanto que cheguei a entreter pensamentos suicidas. Eu tinha me dedicado tanto às coisas em que acreditava e quando parecia que elas não aconteciam do jeito que eu esperava, cada parte de mim teve dificuldade para crer que Deus estava na minha história. Hoje estou vivo para compartilhar esse testemunho de fidelidade de Deus, mas naquela época não conseguia ver essa realidade. Era impossível para mim enxergar além da minha mágoa, da minha decepção e da minha raiva. Certo dia eu estava voltando para casa pensando na melhor forma de acabar com a minha vida, porque não via nenhuma razão para viver. Enquanto caminhava pela rua, lembrei de um versículo em meu espírito, como um sopro. Era o Salmo 27, versículo 1. Quando cheguei em casa, li, e era isso que dizia: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Fiquei impressionado com palavras que me disseram que eu não servia para nada e era um fracasso e que não tinha futuro. Mas essas palavras me trouxeram uma paz que me impediu de causar qualquer dano a mim mesmo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Encontrei isso e minha fé foi restaurada de volta a Deus. Com o tempo, Deus me mostraria que Ele estava comigo enquanto eu passava por aquela fase sombria da minha vida e Ele gradualmente me trouxe até onde estou agora. Isso é o mesmo que Davi disse anteriormente. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A esperança do justo é que o Senhor Deus esteja ao seu lado. Talvez você não tenha tido tempo para refletir sobre essas palavras antes, mas observe-as profundamente agora. Quem é a pessoa justa? São aquelas que depositaram sua fé em Jesus e se comprometeram a servir a Cristo sem recuar. É a pessoa que decidiu confiar o seu futuro nas mãos de Deus. São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé. Os problemas não são um problema para o justo. Não porque os problemas não venham, mas porque não marcam o fim do justo. O justo tem apenas um fim, e é encontrado na palavra de Deus no Salmo 37, versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Você pode não parecer hoje, mas você é a pessoa mais privilegiada e afortunada do mundo se estiver com Deus. Sua vida pode não parecer assim porque as coisas não estão ao seu melhor agora, e você continua a lutar para ver qualquer razão para permanecer na fé. Mas trago para você estas palavras de Deus. Seu problema não é o seu fim. Sua situação atual não é o seu destino final. Os problemas não são o fim do cristão verdadeiro. Os justos podem ter muitos problemas, mas eles também têm um Deus que está ao lado deles durante todos os seus problemas para livrá-los de todos eles. A Bíblia diz que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará novamente. Novamente eu digo, quem é a pessoa justa? São aquelas pessoas que Deus declarou livres do pecado, não porque sejam perfeitas, mas por causa do que Cristo fez e da sua fé em Cristo. Davi escreveu sobre a bem-aventurança do justo no Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Você é abençoado em Cristo Jesus. Deus não está usando as trevas ou os fracassos do seu passado para definir o seu futuro. Os pensamentos dele sobre você são bons pensamentos e ele planeja te dar um futuro, acima de tudo, feliz. Sua fé continuará a se deteriorar se você se concentrar nas coisas que não estão funcionando ou nas coisas pelas quais está passando. Veja, o que acontece com o poder da fé é que ela é tão poderosa quanto o encontro em seu espírito. Isso significa que se não houver um encontro com Deus, se não houver exposição à luz da palavra de Deus,
então a sua fé morrerá de fome e será corroída pelas trevas da dúvida e da incredulidade. Em pouco tempo você se verá duvidando e atacando exatamente as coisas em que antes encorajou os outros a acreditar. Para que a sua fé cresça e permaneça forte, te encorajo a permanecer com o que Deus disse sobre você em sua palavra. Quanto mais próximo você estiver da palavra de Deus por meio do estudo pessoal, da oração consistente, da comunhão com pessoas da fé e da companhia daqueles que lembram o que a palavra de Deus diz, mais chances você terá de superar os períodos sombrios. Essas chances são para você ver luz e futuro, mesmo nas situações mais desfavoráveis. Você consegue imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração naquele dia, enquanto eu estava voltando para casa para acabar com a minha vida? Imagine se eu estivesse cercado por incrédulos que vivessem na mesma depressão que eu. Não sei o que teria acontecido comigo, mas graças a Deus que Jesus me ajudou a ouvir quando ele falou. Veja, a palavra de Deus que você leva em seu espírito hoje falará no dia em que você não tiver mais nada em que se agarrar. Os justos, a quem o Senhor sempre ajudará, viverão pela fé. Isso é o que a Bíblia diz. Essa fé não está na promessa de uma pessoa, mas é a fé no Senhor Deus, o Criador do universo, para quem nada é impossível. Eu encorajo você a permanecer na fé e confiar em Deus. O diabo quer que você abandone sua fé. É por isso que a nossa luta é chamada luta de fé. É uma luta para permanecermos fortes na fé. É a nossa fé o escudo com o qual nos defendemos das flechas do diabo. Se você abandonar sua fé, irá se expor aos ataques do inimigo. Mas quando você se apega a ela, logo o diabo não poderá te atingir. Você precisa manter a fé e confiar em Deus, assim como Jó manteve a fé e disse: todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que a minha mudança chegue. E eu sei que meu Redentor vive. Até que Deus realmente apareceu. E se Deus finalmente apareceu para Jó e fez o final dele melhor do que o começo, imagine o quanto mais ele aparecerá para você. Confie em Deus e mantenha a fé nele, meu amigo e minha amiga. Ele está prestes a tornar a sua vida linda novamente, independentemente do que você possa ter passado. Quais são os momentos difíceis da sua vida? Você passa por suas batalhas sentindo que tudo isso é para você? Estou aqui para dizer que Deus pode pegar suas batalhas e transformá-las em bênçãos. Ninguém deseja ser ferido além do que pode suportar ou passar de uma fase de dor para outra. Ninguém gosta disso. No entanto, você sabe, a vida nos oferece situações diferentes de qualquer maneira. E às vezes você pode se perguntar: mas por que Deus permite que seus filhos passem por coisas assim? Achei que ele prometeu sempre nos livrar dos problemas. Mas parece que quando estou feliz porque um problema está acabando, outro surge. Amado, é verdade que Deus livra seus filhos de seus problemas e os mantém longe de perigos e aflições. O salmista escreveu: o justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos. Salmo capítulo 34, versículo 19. Se você ler todos os 16 versículos do Salmo 91, poderá ver como ele testifica a preservação de Deus de seus filhos do perigo. Ele ama seus filhos e sempre estará ao seu lado. No entanto, o Senhor às vezes também permite que seus filhos passem por certas condições por causa do destino que preparou para eles. Às vezes, a situação que você pode passar é que Deus mostra misericórdia e te dá uma saída para algo que lhe teria custado mais. Outras vezes, podemos entrar em algumas batalhas, não porque Deus nos colocou lá, mas por causa dos nossos erros. No entanto, mesmo quando nos colocamos em problemas e Deus está presente, Ele ainda cuida de nós para garantir que isso não nos destrua. Portanto, seja por sua própria iniciativa ou por ação do diabo, com Deus, um dia você olhará para trás e agradecerá a Ele por essa batalha. Por quê? Porque se não tivesse travado essa luta, você não estaria onde está hoje. Me lembro de quando eu estava terminando o ensino médio e precisava de dinheiro para me inscrever no exame final e no certificado. Todos os meus amigos receberam seus formulários. Alguns até conseguiram formulários para fazer exames em outros centros escolares. Foi difícil para mim porque meu pai estava atrasado e minha mãe nem sempre estava por perto. Não consegui dinheiro a tempo e as inscrições foram encerradas. Eu tinha orado, eu havia confessado e crido na palavra de Deus.
escrito palavras proféticas para a vida depois do ensino médio e o que faria por ele na faculdade. Agora eu sentia que tudo era mentira. Não parei de acreditar em Deus, mas fiquei com o coração partido. E eu sabia que ele era real. Eu sabia que ele era poderoso, mas simplesmente não conseguia encontrar alegria e paz em saber que ele não providenciou o que eu precisava. Bom, quando finalmente o dinheiro chegou, usei para outra coisa. Depois eu esperei o início das provas para poder recolher as folhas de perguntas usadas dos meus amigos e estudá-las. Quando vi as perguntas, eu disse: "Louvado seja Deus por não ter feito este exame. Teria sido um completo desperdício de tempo." Por que eu estava dizendo isso? Quando vi as folhas, mal consegui responder a qualquer pergunta. Tudo parecia estranho. Eu não conseguia entender nada, porque eu não sabia as respostas. Não fui ensinado. Minha escola não nos preparou para a prova. Eu pensei que sabia tudo e passaria em tudo, mas não. Depois de esperar para fazer os exames no ano seguinte, eu sabia que a mão de Deus estava envolvida na minha incapacidade de me inscrever no ano anterior. Agora eu estava pronto. Essa também foi a maneira de Deus me preparar para os próximos anos. Desfrutei de um milagre de provisão daquele ano até a faculdade. Também entrei em uma nova esfera de fé, independentemente de como as coisas estavam acontecendo em minha vida. Olhei para trás depois de entrar na faculdade e agradeci a Deus por me fazer esperar tanto tempo. Eu sabia que se tivesse vindo para a faculdade mais cedo, eu teria estragado tudo, não só nos meus estudos, mas também na minha vida. Outras pessoas terão experiências diferentes, não porque somos iguais nem partilhamos o mesmo destino. Não sabia disso na época, então entrei em pânico e fiquei frustrado quando a batalha persistiu. Filho de Deus, você precisa saber que Deus é fiel e nunca abandonará os seus, não importa o que aconteça. Se você está passando por uma situação desfavorável ou travando uma batalha agora, se puder se levantar com fé, guardar seu coração com confiança em Deus e resistir às mentiras do diabo, então o Senhor tomará essas batalhas e transformará em bênçãos. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor restaurou sua fortuna e deu-lhe o dobro do que tinha antes. Antes de Jó receber o dobro do que perdeu, ele primeiro teve que perder tudo e confiar em Deus mesmo quando não havia nada. Não consigo imaginar como deve ter sido para Jó perder todos seus filhos, seus servos e todos os seus bens em um único dia. Veja como Satanás levou tudo o que tinha de uma vez só. O que ele estava procurando? Ele queria que Jó se voltasse e amaldiçoasse a Deus. Queria provar a Deus que Jó só era leal a ele por causa de suas bênçãos e proteção. Mas Deus acreditava no contrário. Ele acreditava que Jó o amava e adorava com a consciência limpa. Meu amigo e minha amiga, ser filho de Deus não significa que você não passará por momentos difíceis. Peço desculpas se isso fere suas expectativas. A palavra de Deus não nos disse que os problemas não virão. Ele disse a seus discípulos que teremos problemas neste mundo, mas que a nossa segurança e paz está em saber que mesmo com os problemas, temos salvação e paz naquele que já venceu o mundo e o diabo. Então, mesmo quando não tenho o que todo mundo tem, tenho Jesus e sei que tenho tudo. E mesmo que a provisão não chegue quando eu espero, eu sei que Ele ainda aparecerá para mim. Você sempre aprecia uma refeição quando passa muito tempo sem ela, muito mais do que se pudesse comer aquilo quando quisesse. Da mesma forma, as maiores bênçãos são formadas nas batalhas mais difíceis. Essa foi a postura que Jó assumiu, mesmo tendo perdido tudo. Jó, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz: Então, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Claro, sabemos melhor. Sabemos que os problemas não vinham de Deus, mas do diabo. Jó não sabia disso e pensou que isso vinha de Deus. Mas você consegue ver a postura que ele assumiu? A situação de Jó mudou quando ele fez duas coisas. Ele manteve sua fé em Deus mesmo quando não sabia por que estava passando por momentos difíceis. Ele orou por seus amigos, aqueles que, em vez de encorajá-lo, tentavam fazê-lo sentir-se responsável pela sua própria calamidade. Meu amigo, você precisa de fé em Deus para vencer suas batalhas. Jó entendeu isso e disse: Pois eu sei que o meu Redentor vive. Também disse: Há esperança para uma árvore que foi cortada. Vai brotar novamente.
Todos os dias do meu tempo determinado, esperarei até que chegue minha mudança. Através da fé, Jó declarava sua confiança em Deus de pegar o que havia sido destruído e dar-lhe vida de volta. Através disso, ele entregava as batalhas a Deus e optava por manter os olhos no único que poderia salvá-lo. Acredite quando digo que Deus procura pessoas que possam confiar nele, mesmo quando parecem não ter motivo para isso. Agora, o que significa ter esperança contra a esperança? A Bíblia diz que Abraão tinha esperança contra toda esperança. Quando não há nenhuma razão aparente para ter esperança e nada pelo que esperar, e ainda assim você tem esperança de que algo ainda pode acontecer, porque o Deus Criador está envolvido. O Deus a quem servimos, aquele que pode chamar os mortos de volta à vida, aquele que pode falar com coisas inexistentes e trazê-las à existência, esse é o Pai Celestial. E Jó foi capaz de andar nesta fé. Com essa atitude, ele desenvolveu o poder de orar por aqueles ao seu redor, inclusive por aqueles que não estavam ao seu lado. Há uma lição a ser observada aqui. As pessoas nem sempre estarão ao seu lado, então não seja amargo com elas, nem odeie, nem as mantenha em mente. Não busque uma bênção para provar que elas estão erradas ou fazê-las se sentir mal. A bênção que Deus está reservando para você não é provar isso, pelo contrário, é para glorificar a si mesmo e você no processo. Veja, enquanto Jesus montou naquele jumento em sua entrada triunfante em Jerusalém, o jumento participou da honra que ele estava recebendo do povo. Da mesma forma, quando Deus se glorificar em sua vida, você também será glorificado. Mas se você buscar a glória sozinho, não vai conseguir. A fé de Jó entregou suas batalhas a Deus, mas se ele tivesse acomodado a amargura, ele não teria sido capaz de receber o 2 vezes mais que estava vindo em sua direção. Algumas pessoas estão cheias de fé, e Deus já mudou a situação delas. No entanto, tudo que as mantém onde estão agora é que estão pensando em como se vingar dos outros quando seus milagres acontecerem. Elas guardam rancor, são amargas e raivosas. Isso deu espaço ao diabo e ele bloqueou a porta de suas vidas para que as bênçãos de Deus não pudessem entrar. Meu amigo e minha amiga, é hora de seguir o caminho mais elevado, que é o caminho da fé completa na capacidade de Deus e do caminho do amor e da paz. Deus ainda está mudando vidas e histórias. Sua vida não é uma exceção, mas você deve crer e estar com Deus, assim como Jó fez. Deus promete que ninguém que crê nele será envergonhado. A glória esperando por você do outro lado desta batalha, se você confiar em Deus. Não desista. Basta crer e confiar, e você verá Deus transformar esta provação em um testemunho. Qual é o benefício da dor? Será que Deus sente prazer em ver você passar por dor e sofrimento? De jeito nenhum. No entanto, mesmo que a vida nos leve a passar por acontecimentos dolorosos, Deus prometeu fazer algo lindo com a sua dor. Um grande pregador disse uma vez: seu maior ministério provavelmente surgirá de sua maior dor. Esta afirmação capta toda a ideia de como a vida pode mudar quando as nossas perspectivas mudam. Quando entender que Deus sempre usará sua dor para te preparar para coisas maiores, você confiará nele mesmo quando tiver todos os motivos para chorar de frustração. Um debate comum que considero irracional, especialmente entre os cristãos, é se Deus é responsável por situações dolorosas ou se ele apenas permite situações boas e algo está errado quando passamos por um momento difícil. Bem, existem muitas explicações para essas duas teses. No entanto, depois de refletir sobre o assunto, concluí que, quer Deus esteja por trás da minha dor ou não, não vou me preocupar com isso. Prefiro escolher confiar no amor dele por mim e crer que, quer eu passe pelo fogo ou pelas águas, irei superar tudo. Aprendi isso observando a vida dos 4 rapazes hebreus que estavam cativos na Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por um lado, estes rapazes, entre muitos outros israelitas, foram tirados de suas casas e de suas terras. Suas cidades foram destruídas e seus entes queridos provavelmente estavam mortos. Como se isso não fosse suficientemente doloroso, eles foram separados de outros membros da família para serem recrutados para serviço do rei. Eles teriam que olhar para o rosto do homem que tirou deles suas casas e famílias e servi-lo todos os dias. Lendo os primeiros capítulos do livro de Daniel, podemos notar sua devoção a Deus. Embora não possamos dizer o que eles sentiram, podemos dizer no que eles acreditavam. Eles ainda acreditavam em viver para Deus, não importando onde a vida os levasse. Não se esqueça, eles foram levados cativos, porque Deus estava punindo toda a nação pela idolatria.
Observe que durante o julgamento de Deus sobre Israel pelo cativeiro, algumas das pessoas que foram levadas cativas ou mortas pelas nações invasoras provavelmente não adoravam nenhum ídolo. Daniel e seus amigos eram algumas dessas pessoas. Aqui estavam eles em cativeiro, mas isso não importava para eles. Eles mantiveram os olhos em Deus, estando dispostos a confiar em sua fidelidade ao se dedicarem a Ele. Vimos desde o início como Deus começou a aparecer para eles e a confirmar a sua confiança. Daniel capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso aconteceu depois de esses jovens terem pedido para serem isentos dos pratos do rei, que incluíam alimentos que eram habitualmente proibidos aos israelitas de acordo com a lei de Moisés. Não se esqueça que eles estavam em cativeiro, mas nesse cativeiro eles estavam se tornando maiores do que eles eram antes. Deus estava usando a situação atual deles para quebrar limites em nossas vidas e abri-los para novas possibilidades. Se você continuar lendo, poderá ver como esses jovens estavam dispostos a confiar em Deus mesmo quando suas vidas estavam em risco. Admiro como eles responderam ao rei quando ele ameaçou queimá-los se não se curvassem diante da estátua de ouro. Esses rapazes eram funcionários fiéis e excelentes e não trouxeram nada além de lucro para o rei. No entanto, quando foram colocados numa situação impossível, onde tiveram que escolher entre sua devoção a Deus e a sua vida, eles escolheram a sua fé. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você consegue ver a determinação deles? Você já se queimou ou colocou a mão no fogo por engano? Eu já, e olha, é doloroso. Qualquer dor que você sinta ao colocar a mão no fogo não é nada comparado a ser jogado em uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. No entanto, enquanto olhavam para as chamas e possivelmente para suas mortes, esses jovens permaneceram inabaláveis. Eles confiaram nos planos perfeitos de Deus para suas vidas. Eles confiaram na soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eles acreditavam que Deus os salvaria, e se ele escolhesse não fazer isso, não mudaria a devoção deles a Deus. Ao ler mais dessa história, você verá que eles foram jogados nas chamas, mas saíram ilesos. Qualquer que seja a sua dor, meu amigo e minha amiga, quero que saiba que Deus pode e usará essa dor para te preparar para coisas maiores. E veja só, após a libertação milagrosa do fogo, esses jovens foram promovidos. Não só foram promovidos, como o rei emitiu um decreto que reconhecia sua fé em todo o reino da Babilônia. Ouça, o fato de você estar passando por um momento difícil não significa que Deus te abandonou. Só porque tudo o que você conhece e com o qual se acostumou é dor após dor, não significa que Deus não tem um plano para a sua vida. É hora de mudar as perspectivas. Tire os olhos da dor e concentre-se no plano. Você pode não conhecer os detalhes desse plano, mas se conhecer o planejador, pode ter certeza de que tudo dará certo. O que faz de um homem um soldado? Você se torna um soldado porque se identifica como tal? Será que um homem se torna um soldado só porque isso sempre foi o seu sonho e vai a uma loja comprar uniformes ou armas usadas pelos soldados? Nada disso faz de um homem um soldado. Um homem se torna soldado quando passa pelo processo que forma os soldados. Esse processo o quebra e o remodela completamente. Sua mente e seu corpo mudam e ele se torna um soldado. Ele deixa tudo para trás. Ele perde coisas para poder ganhar algo maior, a honra de representar e proteger sua nação e todos com o que ele se importa. Mas o processo nunca é fácil. Seus treinadores não pegam leve com ele. Os treinos são difíceis. Os dias e as noites são longos. Os soldados estão sujeitos a algumas das piores condições possíveis. Isso é para matá-los? Não. Em vez disso, é para despertar algo maior neles. Quando terminar o treinamento, um soldado pode enfrentar qualquer pessoa e qualquer coisa. Ele se torna mais do que o homem que era quando chegou lá, e essa mudança permanecerá com ele por toda a vida.
Meu amigo e minha amiga, Deus pode fazer todas as coisas e não há impossível para Ele. No entanto, existem algumas coisas que Ele não pode fazer. Uma delas é que Ele não pode mentir. Quando Deus fala, Ele é obrigado a fazer aquilo. Quando Ele fala, suas palavras são absolutas e verdadeiras. Quando Ele fala, Ele respalda suas palavras com sua integridade. Hoje estou lembrando que, embora você não veja ou entenda isso agora, essa dor em sua vida está sendo usada para te preparar para coisas maiores. Seu relacionamento está passando por um momento difícil? Você está tendo que lidar com um local de trabalho, um chefe, uma jornada acadêmica difícil ou qualquer outra coisa? Deus vê as suas lágrimas e, por mais que queira ver você feliz, Ele vê o quadro geral. Esta é uma jornada e você está passando por uma fase. E se tudo tem um começo, então certamente existe um fim. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 18: porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Certamente há um fim e um futuro para você, meu amigo e minha amiga. Mantenha viva essa expectativa, esse sonho e essa esperança em seu coração. Não deixe isso morrer. Não perca a fé. Você não chega ao topo vindo do topo. Você não sobe uma montanha a partir do cume. Você começa de baixo. Enquanto estiver no fundo, escalar a montanha pode parecer impossível, mas cada subida te aproxima do topo, quer você saiba disso ou não. Davi escreveu no Salmo 66, versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você consegue imaginar Deus deixando as pessoas passarem por cima daqueles que confiam nele? Você consegue imaginar Deus prometendo um futuro pacífico e depois te levando para o fogo e para as águas da vida? Provavelmente não. No entanto, todos esses caminhos são para coisas maiores. Eles são os caminhos para a abundância. Suas lágrimas não são em vão, meu amigo e minha amiga. Suas orações não estão perdidas. Deus não se esqueceu de você. Suas palavras são verdadeiras e acabei de mostrar exemplos e testemunhos dessa verdade. Deixe sua fé ganhar vida. Se recomponha e confie no plano de Deus. Há uma visão maior, e nessa visão você é 10 vezes melhor, 10 vezes mais forte e 10 vezes mais sábio do que isso. Talvez você esteja se perguntando: eu creio, mas não sei como confiar em Deus apesar da minha dor. A resposta se encontra na palavra, em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A resposta é esperar em Deus. É assim que você confia a Ele sua dor. Não se apresse em buscar alívio e conforto. Às vezes, essas são armadilhas do inimigo para comprometer você. Isso funciona como um ladrão da recompensa do cristão e faz você perder as coisas pelas quais trabalhou e ganhou ao longo do tempo, apenas para desistir delas no último minuto. Em vez disso, fique com as promessas de Deus para você. Não pare de orar, não pare de agradecer a Deus. Deus está sempre nos observando para ver como lidamos com nossa dor. E o louvor em meio à dor é uma das melhores maneiras de demonstrar fé e confiança em Deus. O louvor desvia nossa atenção da dor e dos problemas, e o agradecimento nos concentra na integridade e na fidelidade de Deus, que é capaz de mudar as coisas. Não pare de compartilhar sua fé e defender Jesus. Não pare de ler a Bíblia todos os dias. Não pare de meditar nas promessas de Deus para você. Não pare de servir na sua igreja local e de apoiar outros no seu próprio processo. À medida que você continuar nessas coisas, apesar dos seus próprios desafios e dores, Deus começará a trabalhar algo dentro de você. Com o tempo, esse trabalho se revelará, tornando você um testemunho vivo da fidelidade de Deus, assim como Jó na Bíblia. Oro para que Deus vista você com sua paz nesta temporada e fortaleça seu coração cansado para continuar confiando e se apegando a Ele até que seu grande plano seja cumprido em sua vida.